pessoal, hoje a nossa aula nós vamos falar sobre a concentração de terras no Brasil. Bom, nós iniciamos falando sobre a época em que o Brasil era colônia de Portugal. Seu território ele foi marcado pelo predomínio dos latifúndios, grandes propriedades monocultoras. Séculos se passaram e essa realidade só se agravou. Como você já estudou, os pequenos agricultores que não conseguiam modernizar as fazendas e competir no mercado do agronegócio, eles acabavam vendendo suas terras para os grandes proprietários que eles aumentam ainda mais seus latifúndios. Ou seja, nos primeiros anos do Brasil independente, a terra ela não podia ser comprada e nem vendida, mas ela poderia ser utilizada por quem quisesse ou quem queria produzir algum produto agrícola, seja lá do que fosse, eles poderiam utilizar essa terra. Então isso favoreceu a concentração fundiária em grandes porções de terras que estão concentradas nas mãos de poucos proprietários. E essas terras também são conhecidas como latifúndios e seus proprietários conhecidos como os latifundiários, não é isso? Então a questão da reforma agrária, ela surge devido ao grande número de latifúndios que eram características do Brasil colônia e que com o início da República começaram a ser questionados, não é isso? Eles eram questionados, deflagrando aí uma série de movimentos ao longo da história do país. Então, no Brasil, não é isso? Os estados brasileiros que apresentam as maiores taxas de concentração de terras são Alagoas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Ceará e Piauí. Então, para lutar pelos direitos dos agricultores pobres que não possuem terras, vários movimentos foram fundados, sendo um dos principais o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras, conhecido por promover ocupações em fazendas improdutivas e por lutar pela reforma agrária, certo? E eles são também bastante conhecidos, não é isso? Pela tática de organizar barricadas em estradas, invasão de propriedades como uma maneira de chamar a atenção da mídia, certo? É uma forma que eles acham também para reivindicar essas terras, tá certo? E eles também têm, entre os seus principais objetivos, o MST ele encontra-se de desapropriar, ele encontra-se um objetivo aí de desapropriar os latifúndios em posses das multinacionais e todos aqueles que estiverem improdutivos, assim como a definição de uma área máxima para propriedade rural, certo? Então, por fim, concluindo, o MST ele luta para que o assassino de trabalhadores rurais eles sejam punidos. E ele defende também a cobrança de impostos, não é isso? Que tem o imposto territorial rural, que é o ITR, o qual seria revertido para a concentração da reforma agrária, certo? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo que eu fiz para vocês também, falando sobre a concentração de terras no Brasil, que é a reforma agrária, e falando um pouco sobre os movimentos de trabalhadores sem terras, tá certo? No Brasil. Agradeço a compreensão de todos, tenham um bom dia e até a próxima aula.